Historicamente, a Fundação Tiradentes se mantém focada em sua missão assistencial, atuando em suas atividades e articulação institucional. A prioridade sempre foi a busca da ampliação de sua capacidade de servir. Neste período de campanha eleitoral e dispondo de um canal que leva assuntos de interesse de seus beneficiários, surge a oportunidade de dar voz aos candidatos que são policiais militares do estado de Goiás, ativos ou veteranos, ofertando melhor condição de escolha ao beneficiário. Dessa forma, o Faz Toda a Diferença vai receber candidatos aos cargos de deputado federal e estadual para falar sobre seus projetos para as cadeiras que pretendem assumir na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As entrevistas vão seguir regras igualitárias e terão duração de 15 minutos. As perguntas são as mesmas para todos e cada um terá 3 minutos para a resposta de cada pergunta. Ao término, caso não ultrapassem o tempo, os candidatos terão 3 minutos para suas considerações finais. Todo o tempo será cronometrado e informado ao candidato, preservando a igualdade do espaço para todos. Os episódios serão apresentados na íntegra. Teremos um bate-papo que visa trazer ao conhecimento dos beneficiários os projetos políticos que influenciam em sua profissão e qualidade de vida. Contamos com a imparcialidade e a objetividade de todos. Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Major Araújo, candidato à reeleição pelo PL. Candidato, qual é a sua proposta para a defesa de direitos e prerrogativas dos policiais militares, ativos e veteranos? A minha principal bandeira ali é a defesa de direitos e prerrogativas dos militares, né? Dentro disso, eu já apresentei nos mandatos anteriores propostas nesse sentido. Eu defendo que mais autonomia para a instituição, eu acho que é uma das questões que precisa urgentemente ser adotada como política pública, porque a instituição ela precisa de autonomia. Essa autonomia, com certeza, vai trazer... E essa autonomia como? Através da escolha interna de comandantes, através da promoção de coronéis também por antiguidade, é uma necessidade. Nós temos promoção por antiguidade e merecimento em todos os quadros, em todas as carreiras, exceto para coronéis da PM. Isso politiza muito as promoções, impede e faz com que o promovido ele não possa, ele fique devendo favor e ele invariavelmente utiliza a instituição como ferramenta política. Isso causa ingerências, então é comum ver militares sendo transferidos porque um padrinho político do comandante pediu, enfim, ou que é do partido do governador, ou que são dos partidos aliados, um aliado pediu. Então, isso causa uma série de transtornos e impede que os nossos militares ativos eles tenham suas prerrogativas garantidas. Mas também avançar também em prerrogativas. Dentro disso, a gente nós temos defendido ali que o militar tem que ter a inamovibilidade garantida, como tem os membros do MP, os membros do Judiciário, porque sem essa prerrogativa, eles ficam sempre suscetíveis também à ingerência e ameaças, enfim. É muito comum ver os militares com receio de tomar determinada medida que é necessária porque pode ofender ali um agente político ou uma pessoa influente com poder econômico, o poder econômico em si, que também... Então, assim, isso atrapalha muito no desempenho das funções. E a defesa dos veteranos é a defesa nossa lá. Eu já fazia isso como presidente de entidade, quando a gente buscava ali garantir direitos iguais remuneratórios. Eu participei desse momento. Antes nós tínhamos uma remuneração distinta para os militares, para os militares ativos, gratificações que não eram incorporáveis, militares que queriam permanecer na carreira porque ganhava mais. Isso a gente avançou muito
nesse direito aí para os inativos, recebendo a paridade, a mesma remuneração do ativo, inclusive com o posto imediato. Nós queremos o posto imediato de volta. Eu votei na Assembleia contra o posto imediato. Enfim, essa é a nossa bandeira. Os militares já nos conhecem, já sabem da nossa defesa. Hoje a gente tem lutado muito para não perder do que propriamente para avançar, mas nós precisamos avançar e nós precisamos segurar aquilo que ainda nós temos como direito. Candidato, quais são os seus projetos de promoção de qualidade de vida para os policiais militares, pensionistas e familiares, sob o aspecto da assistência social, a saúde ou situação de atenção típicas das profissões ligadas ao policiamento e à segurança pública? Eu tenho defendido na Assembleia, já apresentei projeto de lei assim e vou continuar apresentando. É uma grande preocupação do nosso mandato e vai ser do futuro mandato nosso, caso seja eleito, essa questão da saúde dos militares. Então nós fizemos diversas audiências públicas na Assembleia, sempre que havia questionamento de ações perpetradas por policiais militares que foram classificadas pela imprensa como excesso. E eu acredito esse excesso à saúde do policial. Então a saúde do policial é uma preocupação nossa. Nesse sentido, nós lutamos e queremos uma jornada justa, uma jornada que favoreça a saúde do policial. Nós lutamos, eu trabalhei no 190, por exemplo, que é um local totalmente insalubre. A atividade policial é insalubre. Você ficar sob tensão dentro de uma viatura, com o rádio ligado o tempo inteiro, ouvindo ruído o tempo inteiro, tenso, não sabendo o que vai encontrar ali em determinada ocorrência, isso por si só já causa sequelas. Então, dentro disso, nós já tentamos ali na Assembleia tanto a questão da jornada, como também outras medidas que favoreçam a avaliação permanente da saúde mental dos policiais, com acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, nos casos, especialmente aqueles que se envolvem em ocorrências mais complexas, enfim, com desfechos dramáticos. Esse policial ele precisa passar. A saúde tem sido uma preocupação, além da participação com o orçamento. Eu sou o campeão em emendas parlamentares para a saúde do policial militar. Eu tenho mandado recursos para a Fundação Tiradentes, para o HPM, que devem ser investidos justamente na saúde mental. Eu fiz muitas emendas para o programa, o PAIS-PM, Programa de Assistência Integral à Saúde do Policial. Então, assim, a nossa participação já ocorre, mas eu quero fazer muito mais. Graças a Deus nós temos o orçamento impositivo e essa participação ela é possível que seja mais efetiva caso conquiste novo mandato. Candidato, quais são os seus projetos em relação à segurança pública do estado de Goiás? Olha, a segurança pública nós temos diversos projetos. Eu já apresentei, eu sou entusiasta desses projetos. Eu falei um pouquinho aqui da autonomia, que ela é favorável para se garantir prerrogativas de militares, mas ela é totalmente favorável para que se estabeleça uma segurança pública de qualidade. Hoje a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, eles não são titulares do orçamento, é a Secretaria, isso é um erro. Pastas como essas, elas têm que ter orçamento próprio, cada uma com atividade distinta. Por quê? Porque aí você pode planejar e investir onde mais é necessário. Os recursos são poucos, é preciso estabelecer prioridades. E essas prioridades, invariavelmente, elas são estabelecidas por alguém que não é da pasta e que não sabe. Se o secretário de Segurança Pública ele for tendente a apoiar apenas a Polícia Civil, ele vai fazer isso. Se for tendente a largar a Polícia Militar e a Civil e investir mais no bombeiro, vai fazer isso. Não tem justiça nisso. Eu acho que o orçamento deveria ser dividido. Isso foi assim no passado e a gente avançou muito. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil chegaram onde chegaram através de políticas assim. Assim também como o sistema, né, de
polícia penal. É preciso que eles tenham, e eu fiquei feliz que nesse mandato a gente garantiu a polícia penal o comando próprio, né, da própria carreira. Então isso são avanços necessários. A escolha interna, que dará autonomia para cumprir mandato, como ocorre no MP, para que não haja ingerência, para que o comandante ele não fique sempre na corda bamba, suscetível a influências políticas, e orçamento próprio. Teria outras medidas que a gente precisa avançar nelas, mas a gente luta muito para a recomposição do efetivo. O efetivo é 31 mil homens, aproximadamente 30.700, e deveria ser preenchido. Foi uma política boa adotada no governo passado, que nem o passado cumpriu, e esse muito menos. Esse governo atual, ele deveria ser preenchido em 10 anos, e isso não aconteceu. Isso é política pública. Esse projeto é um exemplo, um exemplo clássico aí de política pública ideal, só que não foi feito mediante estudo, e a gente não avançou nesse sentido. Mas isso são bandeiras que a gente vai continuar levantando ali na Assembleia, caso seja eleito. Eu quero a recomposição do efetivo, o concurso tem que ser permanente, nós não podemos ficar 4 anos como nós ficamos sem concurso público. Enfim, e a valorização da categoria é necessária. Sem valorização, há grande desmotivação, e isso está acontecendo nesse momento, prejuízo nas carreiras. A carreira ela tem que ser justa, aqueles que tiverem mais mérito, eles precisam ser promovidos e não o apadrinhado político. São várias medidas que são necessárias, mas nós temos aí um rol imenso de atividades que nós já fizemos, parlamentares, no sentido de melhorar isso, através de projeto de lei ou aperfeiçoamento daqueles que o governo envia, e outros que a gente tem tentado implementar, que nunca foi política de governo e que nós sonhamos que sejam inseridos nas políticas públicas voltadas para a segurança. Além da segurança pública, o senhor tem algum outro ponto prioritário, como bandeira, como por exemplo a área educacional, ou alguma área que o senhor defenda? A educação é uma das prioridades nossas. Eu tenho grande apoio, inclusive, entre os profissionais de educação, porque eu sempre levantei a bandeira da educação, a educação pública, gratuita, de qualidade. O senhor tem 1 minuto para concluir o pensamento. Sim, e a educação, eu acho que nós vamos melhorar. Se nós resolvermos o problema da educação, se nós melhorarmos as políticas públicas voltadas para esse setor, nós vamos melhorar também, nós vamos ter resultados melhores na segurança, porque nós teremos uma sociedade mais ética, e nós vamos ter também pessoas que saibam votar mais, que sejam menos corruptas, que sejam... Enfim, eu acho que a educação é a raiz de tudo, e ela tem sido e vai continuar sendo uma prioridade nos nossos mandatos. Tá certo. O senhor tem 3 minutos e 20 para fazer a conclusão. Pode falar as redes sociais, o nome, o cargo, à vontade. Nossas redes sociais, deputado Major Araújo, @deputado Major Araújo, o pessoal vai encontrar todos, tanto o Twitter como o Instagram, como também o Facebook, enfim, todas elas. Eu tenho o hábito de registrar minha trajetória está registrada em minhas redes sociais, e eu inclusive aconselho que aqueles que quiserem nos apoiar antes façam uma pesquisa e olhem. Os militares já nos conhecem bem, mas mostre para o seu familiar também, para o seu amigo. A melhor forma de fazer campanha para a gente é mostrando o que nós já produzimos, o que nós defendemos, o que nós temos como bandeira. Isso tudo está registrado em redes sociais. Eu peço apoio, eu peço juízo e sobriedade do nosso pessoal, lucidez na hora de votar. Nós temos muitos candidatos, nós não temos como eleger todos esses candidatos militares. E meu recado aí é diretamente para os militares desse estado, tanto veteranos como ativos, para que tenham juízo. Nós não vamos eleger todos, e se você não votar naquele que tem condições de ser eleito, você fatalmente vai eleger alguém que possivelmente vai trabalhar contra nós. Na eleição passada isso aconteceu, vários candidatos que tiveram 8 mil votos, 7 mil votos, 5 mil votos,
e que ficaram pelo caminho. O nosso pessoal, mesmo sabendo que não seria possível a eleição, depositou e elegeu lá vários deputados que trabalharam contra todas as bandeiras que nós defendemos. Sempre se venderam para os governos e acabaram trabalhando contra nós. Então eu peço isso, peço também a todos que o voto para os nossos candidatos. Eu estou no PL, o meu partido é o 22, eu peço o voto, o apoio para o 22. Nosso candidato é o Vitor Hugo, é militar, é responsável, para o Wilder Moraes, para o Coronel Anésio, que é o meu federal que eu defendo, é o que mais tem condições de ser eleito entre os federais. E peço apoio também para mim, meu número é 22190, e o que eu prometo é a minha lealdade, a minha fidelidade. Você que é militar já nos conhece, e a firmeza ali, a coragem sempre de defender, de fiscalizar o governo, de fazer aquilo que é necessário para que nós possamos avançar como sociedade, mas avançar também nas políticas públicas que são necessárias aí, para que nós tenhamos uma segurança pública melhor, mas que nós tenhamos também um serviço público melhor, de qualidade, e com menos corrupção, enfim, e com mais ética. Nós conversamos com o Major Araújo, deputado estadual, candidato à reeleição pelo PL para deputado estadual. Muito obrigado. Que agradeço. Um abraço. Finalizamos a entrevista da série Candidatos 2022. Espero por você no próximo episódio. Eu sou o jornalista Jordevar Rosa, agradeço a sua companhia e te espero nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. E você, já conhece as nossas redes sociais? Acesse @Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook. Se quiser interagir comigo, deixe a sua mensagem ou a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Um grande abraço para você.